Naquele dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I declarava a independência do Brasil, o último país da América Latina a tornar-se independente. E aí muita água rolou ao longo de mais de 200 anos. Independência e democracia, portanto, é o tema do Diálogos de hoje. E eu recebo aqui no estúdio o historiador Maurício Chiga. Seja muito bem-vindo, Maurício. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. É isso, eu quero reforçar que a TV Câmara de São José dos Campos tem tradução 100% em Libras em toda a nossa programação. E quem ficará com a gente, mais uma vez, como em todas as semanas, é a Ana Furtado, que é intérprete de Libras. Então, seguimos juntas aqui, Ana. Maurício, vamos começar então do começo, né? Obviamente, são muitos boatos, né, acerca desse dia. E, na verdade, a gente tem que lembrar que a independência, todo esse processo, ele, na verdade, começou bem antes, né, desse dia que ficou tão marcado na história. Exatamente. A ideia é que nós precisamos lembrar que a colonização portuguesa, espanhola ou hispânica na América não foi bem uma colonização para ocupação pacífica do território. Foi uma conquista. Né? Os números para o lado de Espanha de guerras são bem maiores do que de Portugal no Brasil, devido à organização dos povos pré-hispânicos na América Central e na América do Sul. E Portugal encontra os povos originários brasileiros, nativos brasileiros, se organizando em tribos. Então, a contagem dessas guerras é bem mais... tem uma dificuldade muito maior. Então, eu estou começando pela empresa colonial, por quê? Porque de 1532 até o começo do século XIX, 1808, o Brasil sofre essa exploração colonial, que era uma empresa mesmo. Então, todo tipo de possibilidade de se extrair riquezas por parte de Portugal, dos reis de Portugal absolutistas, seria interessante para a economia e para a sociedade deles. Então a gente precisa marcar aqui essa ideia de que não foi uma colonização, foi uma tomada mesmo do território com conquista. Partindo dessa ideia inicial, vale a pena a gente lembrar que nós sofremos essa estrutura toda até hoje. Com a nossa Constituição de 1988, depois a gente vai entrar nessa questão, as questões de democracia, elas mudam mesmo e é o que a gente vive hoje. Mas de 1532 até 1808, nós temos essa empresa colonial atuando de uma forma muito forte dentro do território brasileiro. Inicialmente procurando metais preciosos, porque dentro da lógica do mercantilismo, que é a primeira fase do capitalismo, lá do final da Idade Média, do começo da Idade Moderna, perto do 1500, era ter acumulação de ouro, prata, pedras preciosas para o reino desses reis absolutistas europeus. E Portugal e Espanha fazem isso, saem para o Oceano Atlântico, atravessam e vão fazer essa conquista. Espanha talvez tenha dado um pouco mais de sorte de encontrar ouro e prata já processados, tanto na América Central com os astecas, quanto aqui na América do Sul com os incas, povos com organização de reinos, Confederação dos Astecas e Império Inca, mas o Portugal não encontra isso, então vai fazer, continua fazendo prospecção o tempo todo, até encontrar ouro nas Minas Gerais, mas pelo litoral todo eles vão fazer plantações. Essa empresa portuguesa, plantação de cana-de-açúcar, no início, ela é muito forte e ela extrai muita riqueza do Brasil e essa riqueza vai parar em Portugal e dali ela vai se diluir para outros lugares da Europa, onde Portugal tinha negociações de comércio. Dentro dessa perspectiva, vamos falar assim, econômica, Portugal tem esse poder muito forte. Então, por quê? Porque eram monarquias absolutistas, e essas monarquias absolutistas, elas tinham a ideia de dar privilégios para quem fazia parte, por nascimento, tinha títulos de nobreza desses reinos, dessas famílias. Quando acontece do século XVIII para frente a Revolução Francesa, a Europa já estava passando já pela primeira Revolução Industrial Inglesa e a França já vem logo na sequência, mas a Revolução Francesa ela explode e exatamente contra essas monarquias absolutistas na Europa.
E acontece que, embora, né, tenhamos várias ideias mais humanas dentro dessa questão, não era para todo mundo. Se fala que a Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade para todo mundo. Não, liberdade e igualdade para quem era de uma certa posição social dentro do que eles chamavam de povo, que era uma categoria social de terceiro estado. Quem era do primeiro estado, que era da Igreja Católica, quem era do segundo estado, que era da nobreza, tinham privilégios de nascimento, não nascendo na igreja, mas eram da nobreza, do segundo estado, que iam para a nobreza. Tendo essa condição na Revolução Francesa de quebrar esses privilégios, o terceiro estado, que era burguesia comercial, povo de uma forma geral, profissionais liberais que até trabalhavam para o governo francês também, eles acabam tomando o poder. E no começo do século XIX, do 1800, vem a Era Napoleônica, e Napoleão começa a invadir pela Europa várias monarquias absolutistas, que tinham a lógica que eles tinham derrubado na França. Quem assinou o decreto de independência, na verdade, foi a Maria Leopoldina no dia 2, né? Não exatamente no dia 7, porque Dom Pedro estava numa viagem. E explica para a gente qual que é o simbolismo, né? Se a gente trazer até para os dias atuais, a mulher ela ainda tem menos voz, infelizmente, na sociedade, na política. Naquela época, então, nem se fale, né? Qual que é o simbolismo desse ato? Se você for prestar atenção até na história oficial, né, a gente trabalha com ela, mas a gente também faz essa crítica que é viável. Não aparece isso. Né? Nos livros das criançadas aí é raro aparecer essa citação. Maria Leopoldina, Dom Pedro, né, do Pedro, príncipe regente, depois que Dom João VI foi para Portugal, porque lá eles estavam exigindo que o rei voltasse, senão ele ia perder o reino de Portugal, é um reino europeu, então ele volta e deixa aqui o príncipe regente, que era o filho dele, tomando conta do Brasil, casado com Leopoldina. Mas ele sai em viagem pelo Vale do Paraíba, né, a cavalo, mulas, burros, o que tivesse na época, com uma comitiva, e chegando às margens do Rio Ipiranga, que é onde foi feito o grito, a proclamação, esse simbolismo todo, né, da proclamação da independência, ele recebe uma correspondência que era exatamente da Maria Leopoldina, que ficou como regente do governo, apoiada por alguns homens de governo liberais, como José Bonifácio, por exemplo. Liberais para a época não eram os mesmos liberais de hoje, tá? Mas era contra esse poder absolutista muito forte. Isso não quer dizer que eles não quisessem a monarquia. Essa é uma coisa que a gente tem que pensar. Tanto que, quando ele pega e lê esse documento, ele percebe que a Leopoldina está falando, olha, a independência já foi assinada, falta só proclamar para você ser coroado rei, né, logo na sequência. E é isso que ele faz. Mas tem um simbolismo todo, e na realidade, olha como essa questão de se escrever a história, ela é muito complexa, né? Até hoje dificilmente aparece em alguns estudos, mas dificilmente aparece que foi uma mulher que escreveu, assinou a proclamação, a independência, né? A proclamação foi Dom Pedro mesmo, mas é uma situação que nós temos até hoje, né? A participação igualitária né, de todos na sociedade, ela não é completa, não é concreta. Até mesmo quando se ensina a independência, acontece isso. Mas nesse momento, 7 de setembro de 1822, foi a proclamação. Em 1808, quando Dom João, que nem era Dom João VI, ainda foge com a família real de Portugal, milhares de nobres também para o Brasil, para o Rio de Janeiro, quando ele chega aqui, ele tem que governar Portugal e os reinos. E o que ele faz então? Ele abre os portos para as nações amigas, principalmente a Inglaterra, que tinha escoltado todo esse contingente da nobreza portuguesa, até a família real para o Brasil. E nesse momento, para fazer isso, ele tinha que tirar o Brasil da condição de colônia, quebrar o chamado pacto colonial, que era uma exclusividade de comércio com Portugal, porque Portugal estava sendo invadido pelas tropas napoleônicas. Então foi o único rei, vamos falar assim, que era príncipe regente, que Dona Maria já não estava governando mais, a mãe dele. Ele foi coroado no Brasil, inclusive. Foi o único que conseguiu fugir de verdade, fora os russos que não tiveram que fugir, né, de Napoleão, mas vem para o Brasil e eleva o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. Então o Brasil, naquele momento, em 1808, ele deixa de ser colônia. Aquela exploração colonial continua, só que agora o Brasil é um Reino Unido. Em 1822, acaba até essa situação. Sim. Bom, além do Maurício,
Gente, para a gente dar aqui seguimento ao diálogo, além do Maurício, quem está com a gente também de forma remota é o advogado, mestre em Direitos Humanos e também professor Matheus Silveira. Matheus, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Olá, tudo bem? Um prazer estar com vocês aí. Um olá especial para o Maurício aí, estava curtindo a explanação dele, maravilhosa. Matheus, a gente está aqui falando, né, começou com essa introdução de todo esse processo da independência, a gente falou aqui, né, que o Brasil já foi uma monarquia. Eu quero te perguntar, como advogado, né, que trabalha e estuda com essa área, a primeira Constituição do Brasil, ela de fato veio nesse momento, começou a ser construída nesse momento, né, ainda na monarquia? Sim, nós temos hoje na atualidade no Brasil 7 constituições, né? Nós estamos sob a égide da Constituição de 88, mas nós já tivemos nesse período aí de 200 anos histórico 7 constituições, ou então até podemos entender, alguns doutrinadores entendem que há 8 por causa da emenda constitucional em 69. Mas com a independência em 1822, nós vamos ter a primeira Constituição brasileira em 1824, a Constituição do Brasil Império. E essa Constituição traz algumas características importantes, né? Ela é apoiada pelo Partido Português, que era aquele partido constituído pelos comerciantes ricos portugueses, os altos funcionários públicos. Ela surge com problemas, porque Dom Pedro I dissolve a Assembleia Constituinte em 23 e impôs o seu próprio projeto, né, de Constituição, sendo a primeira Constituição do Brasil, portanto, né, imposta, né, ali, ou, né, estabelecida. E nós temos essa carta, então, de 1824, que traz alguns elementos. Por exemplo, ela fortalece o poder pessoal do imperador, ela distorce um pouco toda a estrutura das revoluções burguesas, a estrutura normativa que as revoluções burguesas estabeleceram a partir da limitação do poder dos reis, porque a gente sai daquela ideia do absolutismo, né? E a ideia dessas revoluções, juridicamente, digamos, é que as pessoas que tinham o poder econômico pudessem ter o poder político também, né? Os burgueses pudessem ter esse poder político, e aí, então, essas pessoas reduzem o poder do rei, reduzem o poder dos nobres, né? E a estrutura se estabelece aí na tripartição dos poderes. Uma característica interessante da Constituição, da primeira Constituição brasileira, né, de 1824, é que ela surge com 4 poderes. Ela surge com o chamado poder moderador, que seria uma espécie de um poder que prevaleceria sobre os 3 poderes ou as 3 funções estabelecidas para o Estado, a função executiva, legislativa e judiciária, e esse poder estaria centralizado no imperador. Isso é um elemento interessante, até porque a gente teve algumas discussões no panorama atual, né, de conflitos políticos do Brasil. Nós tivemos algumas discussões se esse poder moderador não estava implícito na Constituição Federal de 88, por exemplo, nas Forças Armadas, o que é uma interpretação totalmente minoritária e não reconhecida pela maioria dos doutrinadores e não reconhecida por quem tem que reconhecer e interpretar a Constituição, que é o STF, né? Então, são características interessantes. Sim, a gente vê que muita coisa mudou na prática, né? E do ponto de vista legal mesmo, conforme o Matheus foi falando para a gente. Olha só, para a gente dar seguimento aqui, Maurício, deixa eu te fazer uma pergunta. Você cantava o hino na sua escola? Quando era estudante? Quando era criança, sim. Na realidade, até, acho que na época era primário e ginásio, até acho que a 7ª série. Era uma vez na semana? Não, era todo dia. Todo dia, olha só. Eu década cantava de 70. também, mas uma vez na semana, até a 4ª, 5ª série, mais ou menos. Será que esse hábito ainda continua nos dias de hoje? Em algumas escolas, sim, viu? E a Fernanda Santos foi até uma dessas instituições de ensino para mostrar para a gente como que acontece na prática, né, essa execução do hino nacional e também como que as crianças recebem esse modelo.
Nessa escola, o hino nacional é executado como uma forma de respeito e reverência a um dos símbolos nacionais que representam um país, a bandeira do Brasil. Um costume que mostra o quão importante é valorizar esse tipo de ato e que pode trazer várias sensações diferentes na hora de cantar ou hastear a bandeira. Paloma, então me conta, já é a 5ª vez que você está hasteando a bandeira, né? Qual é a sensação de estar hasteando a bandeira? É muito legal porque é muito emocionante hastear a bandeira. É uma sensação meio diferente, de que você fica meio feliz, sabe? E ao mesmo tempo com um pouquinho de vergonha ao estar na frente de várias pessoas. Eu fiquei meio nervosa. Por quê? Porque é uma coisa muito importante, daí eu fiquei nervosa. E além do simples ato de cantar, a escola ajuda a compreender o significado da letra da música, da história do país e reflexões sobre a pátria. Olha, eu acho bem legal porque é como se você estivesse representando, né, a escola, o país, então é bem legal. Eu acho que sim, porque é uma coisa nossa, então acho que é uma coisa importante para todas as escolas. Assim. Que é muito importante a hasteação da bandeira e cantar o hino e saber o hino certo. Porque se errar o hino é muito errado, né? Você tem algum trecho do hino que você gosta de cantar, assim, alguma palavra? Não, eu gosto de todas, mas a que eu mais gosto é Flâmula, que eu falava fórmula. E as cores da bandeira? Será que eles sabem o significado de cada cor? Olha, eu sei que foram os portugueses, né, que criaram a bandeira, mas, se eu não me engano, a gente aprendeu isso no 3º ano, então muita coisa para lembrar. Azul é mar, verde é floresta e o amarelo é o ouro. E tem as estrelas também, né? Que são os estados. As cores, pelo que eu saiba, veio lá da bandeira de Portugal. O verde significa floresta, o amarelo o ouro e o azul o mar. Como vocês viram aí, né, pelas imagens, esses alunos desse colégio se reúnem semanalmente para cantar o hino nacional. E aí eu acho que é uma forma, né, de exercitar a cidadania e também reconhecer a história da bandeira, né, do nosso hino nacional também. Para isso, eu vou conversar agora com a Rogéria, que é a diretora pedagógica desse colégio, para contar um pouquinho qual que é a importância, né, de cantar esse hino nacional uma vez por semana aqui no colégio e o que traz de benefícios também para esses alunos. Rogéria, por favor. Então, nós fazemos essa prática já faz 34 anos, que a escola vai fazer esse ano, e isso é de extrema importância, né? Então, assim, o hino nacional, ele é cantado para ele incentivar as crianças a eles terem esse amor à pátria, respeito, saberem o que significa, né, o Brasil para eles. Então, isso nós fazemos semanalmente para reforçar isso com eles. Que a escola não é só essa parte pedagógica, nós também temos que ensinar essa cidadania, mostrar para eles também onde nós vivemos, o respeito pela nossa pátria, e eles se interessam muito por isso, né? Então, assim, isso vai embutindo dentro da criança esse amor. Então, quando canta o hino nacional, em qualquer lugar que ele vai, ele já coloca a mãozinha onde tem que ser, né? Não fica perdido. Então, isso é importante para a vida, né? O Brasil é um amor que a gente tem que ter, que é muito importante. E isso a escola precisa ensinar também. Isso não precisaria ser lei, isso tem que ter no colégio. É isso, né? Que essa lembrança, né? Esse momento do hino nacional não seja lembrado como esse ano a gente foi bem lembrado nas Olimpíadas, né? Mas também no colégio, né? Que seja uma tradição. Tenho certeza, você, Dani, eu tive essa tradição no colégio, aprendi muito sobre a importância das cores da bandeira, sobre a letra do hino nacional também, que é uma pura poesia, né? Também. Então, é isso. A gente fica aí mais um trechinho desses futuros cidadãos aí que vão nos representar nesse nosso país.
Tá aí, então, obrigada, Fê, obrigada também a todas as crianças e a professora que contribuíram com essa reportagem. Maurício, rapidinho, a gente viu, né, muitos significados quando a gente fala da bandeira nacional, do hino também, do ponto de vista histórico e educacional, né, o que representa momentos como esse, né, que a escola para ali com os alunos uma vez por semana para terem esse momento de cantar o hino. De uma forma bem geral, é interessante porque você tem um momento dessa socialização, uma socialização que vamos falar assim, oficial para entender alguma coisa do país, mas para mim é a entrada para outras questões de socialização, até de cidadania concreta, a gente vai falar depois, mas é uma entrada para essa ideia. Por quê? Porque ali eles começam a perceber que existe realmente um país, uma nação que está, né, que funciona, independente de uma pessoa. Essa é a questão interessante. Tem essa socialização, tudo isso para mim é questão importante também, para se entender a cidadania depois. Sim, ali o início de tudo, né? Bom, a gente vai para um rápido break, nosso primeiro de hoje, mas continuem com a gente, porque daqui a pouquinho nós retornaremos para falar desse assunto tão importante, dessa temática, né? Independência e democracia. Voltamos já já. De volta com Diálogos da Cidade, hoje estamos debatendo sobre independência e democracia, um tema importantíssimo, né? Quero lembrar que a TV Câmara, gente, tem conteúdo 100% traduzido em Libras, né? No Diálogos não é diferente. A gente está hoje com a Ana Furtado, intérprete de Libras, e também o Luiz Fernando, que vai ficar com a gente ao longo desse segundo bloco. Luiz, seja muito bem-vindo. Seguimos juntos daqui, então. Eu estou conversando aqui no estúdio com o historiador Maurício Chiga e de forma remota com o advogado, mestre em Direitos Humanos e também professor Matheus Silveira. Maurício, vamos estender aqui um pouquinho, então, sobre esse processo, né, da independência do país. Muitos brasileiros, né, a gente fala principalmente comerciantes, né, era muito vantajoso que o Brasil se desprendesse de Portugal, né, realmente não sofresse aquele domínio português por várias questões sociais e econômicas, né, queria que você esmiuçasse rapidamente um pouquinho para a gente. Se a gente imagina, voltando lá em 1808, o Brasil não é mais colônia. Agora ele é Reino Unido de Portugal e Algarves, então ele não tem o status de colônia, ele não sofre mais com a obrigação de todo o comércio que vem para o Brasil, de qualquer lugar do mundo, na época, vinha para o Brasil, passar primeiro por Portugal. Embora os comerciantes portugueses tivessem ainda essa possibilidade e realmente, mesmo com a independência, proclamação da independência em 1822, os portugueses ainda tiveram esse privilégio, comerciantes portugueses. Mas é um primeiro momento onde precisa de um abastecimento interno maior. Vieram pessoas da nobreza que estavam acostumados com produtos que circulavam facilmente na Europa. Então, Dom João, quando vem para o Brasil em 1808 e abre os portos, ele faz isso, ele consegue, de alguma forma, iniciar esse processo de fazer com que a elite brasileira também tivesse essas oportunidades de comércio. É uma situação bem interessante, porque quando a gente fala de comércio, nós pensamos principalmente do compra e venda, do comerciante, mas também tem um setor financeiro que já existe na Europa, e esse setor financeiro, durante o primeiro reinado e o segundo, ele vai atuar fortemente no Brasil, e só vai aparecer de verdade no século XX com a crise de 29, no Brasil, falando, né? Mas já existe isso, banqueiros internacionais que querem investir num Reino Unido agora, não só na colônia não era muito possível. Então, existe essa disputa de forças. Também tem que lembrar que todos eles são monarquistas, todos eles tiravam proveito da empresa colonial. Então, mesmo o Brasil, Reino Unido, ou em 22, com a independência proclamada, com um rei, né, Dom Pedro de Alcântara, que foi coroado Dom Pedro I, mesmo assim,
tem essa vantagem estabelecida. Não existia possibilidade de pessoas pequenas, o comerciante local de uma vila, ele ter acesso a essa empresa ultramarina, por exemplo. Quem vinha fazer esse comércio era português ou era alguns da elite brasileira já, até durante o primeiro reinado, recebendo títulos de nobreza, eles chamam de nobreza toga. Sim. Mas essa condição, essa formação, até se a gente quiser imaginar de uma burguesia, ela é muito lenta. Por quê? Porque quem faz isso já tinha privilégios anteriormente de família e durante o primeiro reinado eles acabam mantendo isso. Mas mesmo as forças políticas, falando um pouquinho disso, dentro do Império Brasileiro, de 1822 para frente, são a briga entre liberais e conservadores, essa disputa o tempo todo. Até mesmo antes de Dom Pedro II ser coroado, né? Tem o período lá das regências. Mas quem eram liberais e conservadores eram todos monarquistas. Quase todos eram escravocratas, queriam que continuasse a escravidão, a manutenção disso. Né? Então, esse processo. E Maurício, quando a gente fala de identidade, né, o que mudou também na prática com esse processo de independência, quando a gente fala do povo brasileiro? Oficialmente, continua sendo uma identidade portuguesa. É uma aculturação muito grande. Então, aqui tem povos originários que não aparecem, né, nessa mistura, a não ser quando a gente começa a falar as cidades aqui do Vale do Paraíba. Né? Fora São José dos Campos, a gente tem, né, Jacareí, Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, nomes indígenas, então ou de povos originários. Mas essa identidade ela é muito dominada por uma identidade europeia. E se a gente for olhar, hoje a gente, na época também tinha o ingrediente africano, né? Trouxeram desterrados, né, retirados à força da África, milhões de escravizados africanos, homens e mulheres, e esse contingente muito grande também aqui no Brasil, ao longo de 300, 400 anos, não tinha essa condição de participar da sociedade de uma forma com raríssimas exceções, né? Então, essa empresa colonial é muito forte, muito pesada, até nessa construção cultural. Nós sofremos isso até hoje. Depois da Constituição de 1988 para cá, tem muitas iniciativas para tentar diluir isso, até coibir essa questão até do racismo. Se a gente for olhar, é muito estrutural, não é uma coisa confortável nem da gente falar, por exemplo, em sala de aula, embora hoje seja mais fácil, mas imagine em 88 começar a falar isso em sala de aula, né? Era bem difícil. Mas o país é democrático, o país é uma mistura de raças, tá bom. Mas, na verdade, as pessoas até hoje lutam, tem uma briga muito grande, a gente fala que tem uma disputa muito grande para conseguir esse espaço de cidadão concreto, não só na lei. Na lei existe, mas para ele acessar. Prática, então, essa questão da identidade também se forma com esses ingredientes, europeu, nativo, americano aqui, nossos nativos, povos originários e africanos, tem essa questão da identidade. E o país tem isso, é um país unificado, ficou, né, do tamanho que está, com também vários Brasis aqui dentro em relação à identidade. Sim, vamos voltar então agora para o Matheus, né, pegar esse gancho aqui que o Maurício está falando também. Quando a gente fala de independência, né, independência e democracia elas são ali similares, né? A democracia ela é consequência, né, de todo esse processo também. E queria que você falasse um pouquinho, né, da nossa Constituição Federal de 88, que teve um papel muito importante também, né, para essa situação, para essa estabilização, não é mesmo? Perfeito. Eu queria voltar naquela questão eu acho, da cidadania que o Maurício colocava, a partir da questão do hino, que eu acho bastante interessante. Eu acho que esse processo de cidadania que nós tínhamos antigamente, e que hoje tem sido retornado, eu acho que ele é um processo interessante para a gente tornar cada vez mais o exercício democrático importante. E concordar com a colocação do Maurício na questão de que a realização do hino e a aprendizagem do hino é um início desse processo de cidadania, que pode surgir e deve surgir, né, com o conhecimento dos seus direitos, o entendimento de regras básicas da estruturação de Estado, entre outros elementos, né? Nós já tivemos diversos projetos de lei que não avançaram da presença de uma teoria da Constituição ou de ideias gerais da Constituição e de direitos nas escolas, o que eu acho que deveria ser, sem dúvida nenhuma, obrigatório para a gente ter realmente essa ideia de cidadania colocada, né, desde o início.
Quanto à ideia de independência e democracia, é importante a gente não confundir conceitos. A democracia seria, de uma forma bem simples, um governo, né, um regime político, onde nós temos o governo sendo realizado pelo povo e, normalmente, nas democracias que temos, sendo realizado pelos representantes desse povo. Então, o povo elege seus representantes, exercendo aquilo que a gente chama de democracia representativa, ou até indireta, né? Mas chamamos mais de democracia representativa, porque são os representantes desse povo que recebem a autoridade do povo para poder exercer o poder em nome do povo. Então, todos os representantes trabalham para o povo e não são autoridades acima do povo, que é algo que a gente inverte bastante aqui no Brasil, também resquícios da nossa colonialidade. E a questão de independência e democracia não são ligadas. É importante a gente destacar isso. Porque nós temos diversas nações independentes que não são democráticas. Nós temos exemplos aí, por exemplo, uma grande potência que se estabelece no mundo para fazer uma dualidade hoje com os americanos, por exemplo, com os Estados Unidos da América, que é a China. Ela não é uma democracia, certo? Mas é uma nação completamente independente e muito forte. Então, são coisas diferentes dentro dessa estrutura. Há regimes políticos diferentes do que os democráticos, que estão aí se estabelecendo no mundo e que a gente precisa compreender exatamente qual é a necessidade, qual é a importância, mas nós aqui temos como elemento essencial, e ele é um ponto bastante importante, né, para nós, a estrutura democrática, né, que tem sido hoje, vamos dizer assim, estabilizada com a Constituição de 88 e o respeito da Constituição de 88 até o presente momento. É isso. Vamos seguir aqui também continuar com você, Matheus. A gente está falando, né? A gente começou agora pela vertente da democracia, né? É um tema que, principalmente nos últimos anos, devido à polarização política brasileira, é um tema que tem entrado em pauta, né, em discussão, independente, né? Cada um tem um lado, a gente não vai ir a fundo nesse tema aqui hoje, né? Mas como que você avalia a população brasileira, ela, de uma forma geral, né, valoriza a democracia, esse conceito? Vocês acham que as pessoas têm essa noção desse conceito do que é, de fato, viver em uma democracia, né, na nossa realidade? Eu acredito que o desenvolver democrático ele vai criando essa consciência. Então, a gente tem ainda resquícios de pessoas que não têm esse desenvolver democrático, desculpe, porque talvez viveram períodos grandes de exceção e talvez não consigam fazer esse discernimento da importância do viver democrático, né? Da importância da diferenciação disso. Mas a democracia é um ponto essencial dentro da nossa sociedade e esse viver democrático ele é essencial para a manutenção de uma estabilidade, principalmente no Brasil. E as pessoas estão usando muitas vezes, a gente tem visto, como discurso político, que seu pensar é democrático enquanto o pensar do outro não é. Mas, na verdade, o que elas estão realizando é um cerne da democracia, que é o diálogo. A democracia não é o elemento do que eu penso ou do que eu quero fazer. E isso nossos gestores têm que também entender, né? Não é o que o meu lado político quer, é a política e a estruturação do possível, a partir dos diálogos, porque nós estamos com realidades diferentes, vivências diferentes, e essas vivências, realidades diferentes, vozes diferentes que aparecem cada vez na sociedade, precisam ser ouvidas dentro da estrutura democrática, precisam ter seu papel dentro da estrutura democrática. E com a comunicação cada vez mais ampla, a gente tem visto que essas vozes precisam ser ouvidas. E se a gente precisa ouvir a todos, nós precisamos entender que o processo democrático é um processo
ao contrário do que a gente tem realizado como sociedade. Isso não é um problema só do Brasil, essa dualidade tão conflitante. Isso é um problema que a sociologia tem levantado no mundo todo. Essa dualidade, essa crise ou esse risco, como alguns sociólogos têm trabalhado, é um problema que tem sido já colocado, né, no mundo todo como como um problema da nossa sociedade. Mas nós precisamos compreender que a democracia não é o elemento da maioria que vence, se sobrepõe e coloca tudo o que quer. E aí depois troca a maioria e essa maioria troca tudo que colocou. Não. A democracia tem que ser essa ciência e esse elemento, né, da gente estabelecer o diálogo. O diálogo democrático é um diálogo feito nas diferenças, para a gente conseguir encontrar meios termos, né, formas, né, vamos dizer, elementos que possam sim implementar interesses de ambas correntes, de ambos os lados. É isso. Maurício, rapidamente, antes da gente chamar um intervalo, você concorda com essa linha, né? Há outros modelos, né, de governo, mas realmente a democracia, né, você prezar pelo diálogo, é realmente, podemos dizer, a forma mais justa, né? Você gostaria de fazer alguma colocação rapidamente, antes da gente seguir? Sim, o professor Matheus, ele é muito feliz quando ele fala essa consciência democrática. Esse é o processo pelo qual a gente passa desde 1988. Teve algum período democrático antes, mas falando desse nosso momento, né, quase mais de 3 décadas já dessa formação da consciência democrática. E essa ideia dessa participação, né, que ele também coloca, o professor Matheus coloca, é muito interessante, porque o diálogo é participação. Nesse diálogo uma forma onde as pessoas trocam essas vivências e essas experiências e os seus saberes. Então, não é que a sociedade está brigando por um pensamento ou outro, uma ideologia ou outra, mas está se formando uma consciência realmente, como o professor fala, nesse diálogo. Né? É dialógico, ele tem... todo mundo pode aprender. Só que isso também, lógico, é feito nas escolas, porque é onde as crianças vão aprender. Uma pena que talvez nem todo mundo passe por isso, né? Porque nem todo mundo fica na escola de verdade. Esse é um outro ponto. Mas a questão que ele coloca dessa abertura para esse diálogo e formação da consciência, esse é um processo muito importante. Sem dúvida. Bom, a gente vai para mais um break, mas daqui a pouquinho a gente retorna para continuar esse papo e também fazer essa conclusão aqui do tema de hoje, independência e democracia. Fique com a gente, o Diálogos volta já já. De volta com Diálogos, hoje o tema é independência e democracia, e eu estou recebendo aqui no estúdio o historiador Maurício Chiga e de forma remota o advogado, professor e mestre também em Direitos Humanos, Matheus Silveira. Maurício, a gente está aqui, né, falando agora, focando na democracia, né, no nosso bate-papo. Eu queria que você falasse um pouquinho também, a gente falou dos outros tipos de governo, mas que a democracia, ela de fato, né, ela é um modelo mais justo, e o papel também, né, a gente tem uma Constituição Federal, tem os outros veículos como a imprensa, o STF, também queria que você falasse um pouquinho do papel de cada um também para a manutenção desse nosso regime, né, da democracia também, em termos históricos, e aí falando da nossa atualidade. Todas essas instituições, né, historicamente, elas sempre contribuíram de alguma forma nos momentos mais difíceis da nossa democracia, com menos democracia, ou com esse tipo de função que a gente tem hoje, democrática, que é da Constituição de 88 para cá. E é muito importante que exista isso, como já foi falado, como diálogo até institucional com a sociedade. Embora exista hoje, na atualidade, muita divergência e exista um outro canal agora de instituição, eu falo instituição, mas é um canal muito aberto, que é a internet, ainda nem tão regulada, né? Qualquer pessoa coloca o que quiser ali, mesmo que não seja parte da verdade, ou até seja distorcido, como
uma fake news de verdade, né? Comprovada ali, é fácil. Às vezes você consulta alguma coisa, você já vê que é uma fake, né? É uma mentira. Mas, de alguma forma, existe esse diálogo. Então, todas essas instituições têm um papel fundamental dentro de um Estado democrático como o brasileiro. E outros. Falando do Brasil, para mim, é fácil quando a gente anda na nossa cidade, São José dos Campos, ou outras aqui do Vale do Paraíba. Mas se você andar pela cidade, você vai ver as pessoas vivendo e existindo dentro dessa democracia de uma forma a utilizar a sua cidadania concreta, que é o quê? Que é a participação da melhor forma possível para ela atingir as suas possibilidades de vida. Né? A gente fala, mas é porque vai votar ou vai ser votado, né, nas eleições, mas além disso, né, para a pessoa mais comum, vamos falar assim, para a maioria de nós, o poder estar ali na rua, tendo a possibilidade democrática do ir e vir, a possibilidade de oferecer um trabalho ou procurar um trabalho, um emprego, é muito importante, né? Essa função democrática que amplia e faz com que a cidadania ela possa existir concretamente dentro de uma cidade como São José. Se a gente for andar, né, a pé mesmo, falando pela cidade, aqui mais no centro, aqui, a gente consegue perceber isso. É uma coisa que a maioria das pessoas não vão pensar, mas elas usam, elas vivenciam isso todo dia. Mas eu gostaria de um emprego melhor. Mas então, essa possibilidade ela é democrática e faz parte da nossa atuação concreta na sociedade, com os deveres, com as obrigações também. Mas existe a possibilidade. E é uma questão muito interessante, porque se não fosse a democracia, fosse um Estado totalitário, né, sem democracia, talvez você não tivesse essa possibilidade. A gente está falando de democracia, a ideia original vem lá da Grécia Antiga, mais de 2.000 anos, 2.500 anos, mas não era para todo mundo lá, era para quem tinha aquele nascimento daquelas famílias, primeiras famílias originárias lá daquela cidade-estado. Então, não era nem para a rua, não era para todo mundo. Uhum. Né? Diferente de Roma antiga, os templos gregos, os prédios públicos, eles são pequenos, que é para a praça, quando tinha ágora, quando tinha encontro, era para o cidadão, não era para homem que não fosse adulto, não era para escravizado, não era para as mulheres. Então, o número não era para estrangeiro, seleto. Muito menos, a não ser que fosse convidado por algum motivo, mas era para um número restrito que eles chamavam de cidadãos. Então, isso se assemelha também, né, ao conceito, a gente falava aqui da aristocracia, né, Platão defendia que algumas pessoas, digamos assim, as mais conceituadas, né, poderiam exercer esse direito de voto também, porque a gente teria ali uma elitização, né, que vai muito além, né? Você falou desse direito de ir e vir, quando a gente está falando na escolha dos nossos representantes também, isso tem, né, faz total sentido, né? Uma pessoa que não seja comum, por exemplo, né? A pessoa comum, digamos assim, ela que tem a noção, né, do que está acontecendo da sua realidade, ali sejam nos bairros, nas periferias, né? E aí seria um processo bastante complicado também. Lá atrás, historicamente, né, os gregos antigos, com Platão, a proposta era que se ultrapassasse alguns tipos de governo que eles tinham, até tirania. Mas aparece a democracia, o cerne dela a gente usa até hoje, mas aquela exatamente não é a nossa, aquela era direta. O cidadão ia lá, pouca gente, poucos homens, vamos falar assim, levantava a mão e podia falar na reunião. Então, se ele não fosse, era pior ainda. Mas agora não, ela é representativa, como o professor Matheus falou. De alguma forma, o cerne do conceito nasceu lá e nós usamos hoje conforme, né, a possibilidade dessa sociedade. Mas a questão é essa, existe essa possibilidade. Né? Mesmo que eu não esteja nessa casa como representante do povo, eleito, eu tenho a possibilidade de. Então, essa possibilidade faz parte dessa questão democrática que a gente está comentando. Se não fosse assim, fosse uma tirania, por exemplo, não teria essa possibilidade. Porque, por exemplo, lá na Grécia Antiga, só não a primeira geração, se eu fosse estrangeiro e casasse com uma mulher em Atenas, por exemplo, o meu filho não era cidadão de Atenas, mesmo tendo nascido lá. Mas o filho dele, quando ele casasse com uma mulher de Atenas, nascida lá também, aí poderia ser. Ou então, quer dizer, não era tão fácil alcançar a cidadania para um filho de estrangeiro, por exemplo. Agora não, a gente tem um outro tipo de democracia baseada naquela. Sim, vamos voltar para o Matheus, então. Matheus, pegando esse gancho, né, vamos continuar nosso bate-papo, a gente falou
um pouquinho dos regimes democráticos, né? Reforçou a importância do diálogo. Você acredita que a democracia ela corre risco? Falando aqui para a nossa realidade, quais as tendências que você acredita para um futuro não tão distante, próximo aí? Não acredito em risco da democracia no Brasil. Acho que processos eleitorais tensos e diferentes como tivemos têm mostrado a rigidez, né, das nossas instituições, já que estamos conversando sobre instituições aí como o judiciário, como o legislativo e como o executivo, e a importância do papel da imprensa livre, a importância do papel da liberdade de manifestação, de pensar, de se expressar, são elementos que têm sido cada vez mais buscados que sejam protegidos, tutelados, para o exercício democrático cada vez mais se estabelecer. Eu creio que a gente está numa discussão de entender um pouco as questões políticas da sociedade. As redes sociais, a internet, a multiplicidade de informações é um elemento essencial, novo dessa sociedade. A gente está começando a entender, compreender e regular um pouco essa situação para que a gente tenha exatamente filtros. E a gente vai precisar do filtro da cidadania. Então a gente vai precisar exatamente evoluir no papel educacional, né? No papel educacional das famílias, no papel educacional do próprio Estado, que vai precisar municiar as escolas, os jovens, de instrumentos para terem exatamente esse discernimento, né, do processo democrático e da compreensão. Esse é um grande desafio. Nós temos que mudar um pouco a nossa forma de educar, para que a gente consiga preparar os nossos futuros cidadãos, né, de uma forma a manter esse processo democrático e a adaptá-lo aos tempos. O que nós poderemos ter é a adaptação aos tempos, mas não creio que nós venhamos a correr riscos na nossa democracia, seja que lado, ou cor, ou matriz política se estabeleça no poder. Isso vou passar essa pergunta para você também. Você acredita que a democracia ela corre risco, falando, né, da nossa realidade, tendências também futuras, como professor também, né, assim como o Matheus, como que se avalia? Eu acredito que na atualidade nós ainda estejamos também nesse processo de construção. Eu acho que talvez ele não acabe nunca, essa construção da democracia e da cidadania concreta, a cidadania plena, aquela que as pessoas realmente consigam viver plenamente e viver bem, vamos falar assim, bem viver, né? Eu não acredito que ela esteja em risco também. O professor Matheus colocou muito bem ali, eu também não acredito. Mas o que acontece é que, dependendo de como as pessoas olham, né? Dependendo da idade das pessoas, então eu vejo crianças mais no celular do que, por exemplo, na frente da televisão na atualidade. Crianças conhecidas, mas eu também vejo pessoas mais velhas que ficam boa parte do dia olhando informações no celular que são enviadas. Então, existe esse processo de educação para a pessoa conseguir identificar o que é aquilo. Eu não estou falando só questões de informação política, não. Estou falando de informações gerais. Né? De vez em quando, o pessoal manda um vídeo que você vê que é fácil ver que ele foi construído ali. Hoje tem até inteligência artificial que faz isso, mas uma montagem com uma coisa impossível de acontecer, a pessoa replica, né? Com uma coisa bonita ou impactante. Então, aquilo ali não é real, a pessoa precisa olhar e tentar discernir isso, isso faz parte de um processo educativo. Seja a pessoa mais nova, esse processo acontece na escola, ou uma pessoa mais velha, pelo próprio dia a dia dela. Acontece que as pessoas são influenciadas e até o seu humor acaba sendo influenciado, principalmente em épocas de eleição, e eu prefiro esse candidato ou aquele, aí causa polêmica porque existem essas informações, vale a pessoa conseguir filtrar o que realmente é uma coisa que vale a pena para ela ou não, né? Mas as disputas reais que acontecem, vamos falar assim, então, pelo território, né, da cidade, do país, de uma forma geral, elas são concretas. Enquanto tem gente que fica olhando e achando interessante ou bonito lados ideológicos, que às vezes, a qualquer lado pode ter fake news, tá? Não estou falando que é um ou outro, mas pessoas estão ali
lutando para conquistar esse espaço, organizando grupos, né, sociedade civil de uma forma geral, movimentos de uma forma geral. Então, essas pessoas estão buscando a sua cidadania e os jovens eles são direcionados para buscar isso. Né, grupos de movimentos que apoiem essa questão e que saíram da Constituição de 88, a ideia da possibilidade democrática, e que apoiem, que continue isso da melhor forma possível para eles, né, sem exageros, mas direcionando para que se tenha essa discussão. A gente vê aqui na nossa casa aqui, né, aqui na Câmara, quando tem alguma discussão, as pessoas podem ouvir a discussão e participar. Né? Essa é uma função educativa até, não só legislativa. Né? Sim. Vou voltar com o Matheus, aqui, que a gente está chegando nos nossos minutos finais também. A gente falou muito, né, de diálogo, né, quando a gente tem um modelo democrático, o diálogo ele prevalece. A educação também, que foi um termo muito frisado, tanto por você quanto pelo Maurício, né, 2 professores também, né, a gente sabe o como a educação é uma ferramenta importante, isso para tudo, e é importante justamente, né, começar tanto em casa, nas escolas, e para que isso chegue também nos nossos representantes, né, que é necessário que cada um faça a sua parte à medida do possível também, né, não fique destinado a apenas uma parte, seja da população, algum setor específico, né. Sim, sem dúvida, o diálogo é sempre importante e o Brasil já demonstrou essa maturidade na questão do diálogo político, da construção de soluções. O próprio processo de redemocratização, ele é um processo de diálogo, ele é um processo de construção a partir disso. Forças democráticas começaram a se sobrepor à ideia, né, da ditadura militar e foram, ao longo do período, construindo essa forma. Tivemos políticos que se destacaram, né, muito aí, Mário Covas, São Paulo, Fernando Henrique Cardoso, aqui no Rio Grande do Sul, Pedro Simon, e vários outros políticos Ulisses Guimarães, que trabalharam nesse processo de redemocratização, dialogando exatamente com forças que apoiavam aquele momento da ditadura para que a gente pudesse conseguir isso. Então, esse é um elemento essencial, está no cerne da construção da nova ordem democrática brasileira, o diálogo. E aí a gente tem exatamente esse momento. Esse é um momento onde nós estamos vivendo conflitos, que são conflitos que estão extrapolando a ideia nacional, são problemas ligados à ideia do risco. Nós estamos né, com essas discussões de problemas, né, ligados a questões que não são fáceis de resolver, como as questões climáticas, as questões ambientais. Não são problemas simples, são problemas que vão exigir da gente cada vez mais essa cultura, uma cultura de dialogar e de construir consensos mínimos. Como, por exemplo, nós precisamos manter nossos filhos e netos vivos. Sabemos que temos mudanças climáticas muito grandes por enfrentar, eventos climáticos muito grandes. Nós vamos ficar em conflito, discutindo qual é o meu interesse, ou vamos nos unir para tentar resolver isso? São situações que são colocadas nesse novo olhar e que são os grandes desafios do futuro. E só o diálogo, a construção democrática aqui no nosso país é que vão fazer que a gente possa avançar nessas pautas, não tenho dúvida alguma disso. É o caminho, né? Matheus, muito obrigada, viu, pela participação aqui com a gente e seja bem-vindo sempre. Eu agradeço o convite, muito obrigado pela participação e pela conversa tão gostosa. É isso, Matheus Silveira, que é professor, advogado e também mestre em Direitos Humanos. Maurício, quero te agradecer também, muito obrigada mais uma vez. Maurício é nosso sócio aqui já no Diálogos. Muito obrigada, viu? E volte sempre. Eu que agradeço participar aqui com você, com o professor Matheus, foi excelente, obrigado. É isso, então, Maurício Chiga, historiador, que participou aqui com a gente também no programa de hoje. E o Diálogos fica por aqui, vocês podem acompanhar este programa na íntegra
pelo youtube.com/TV Câmara SJC, os canais 12.3, que é o nosso canal aberto, além do 7 da NET e também do 9 da Vivo. Para conferir bastidores, enviar sugestões, tanto para o Diálogos e para os demais programas da casa. Vocês podem também nos acompanhar pelo Instagram, que é o @TV Câmara SJC. Eu fico por aqui, mas semana que vem estaremos de volta a partir das 4 horas da tarde. Esperamos vocês. Até mais!